O sol poente de Évora tingia o céu de laranja flamejante quando Maria tropeçou na pedra irregular da calçada, caindo de joelhos bem no meio da praça central, onde o eco de um fado distante ainda pairava como um lamento não resolvido. Maldita seja esta terra que me engole de novo, gritou ela para o ar, a voz rouca de exaustão e raiva, enquanto o vestido citadino, preto e justo, se rasgava ligeiramente na bainha contra o chão empoeirado. Os aldeões pararam, olhos curiosos e murmurantes, mas ninguém se mexeu para ajudá-la, não a filha pródiga que fugira para Lisboa há 5 anos, deixando para trás um noivado arranjado e um pai que ainda olhava como uma mancha em sua linhagem de vinheteiros. Foi então que uma mão firme, calejada pelo trabalho nos campos mas suave como o toque de uma harpa, se estendeu para ela. Levanta-te, ó filha do Alentejo. A terra não perdoa os que a abandonam, mas também não os rejeita para sempre. A voz era como mel de medronho, quente e ligeiramente rouca, e quando Maria ergueu os olhos, encontrou o rosto de Ana, a Ana das danças folclóricas, a que tecia cestos de palha nas feiras e sussurrava segredos aos ventos quentes do verão. Seus olhos castanhos, profundos como os poços antigos da região, seguraram os de Maria por um instante a mais do que o decor permitia, e naquele toque fugaz, algo antigo e esquecido despertou, como uma semente enterrada sob séculos de poeira. Maria não pretendia voltar. Lisboa era seu refúgio, com suas ruas labirínticas cheias de galerias de arte modernas e cafés onde as mulheres podiam sentar sozinhas sem olhares acusadores. Lá, ela havia-se reinventado, de noiva relutante a curadora assistente em um museu de arte contemporânea, onde pintava quadros abstratos de azulejos partidos e saudades não ditas. Mas a carta do pai chegara como um raio, teu irmão casou-se. A vinha precisa de ti. Volta ou perdemos tudo. E assim, aos 28 anos, ela retornara à Vila das Uvas, o vilarejo encravado no coração do Alentejo, onde as casas de paredes brancas se aglomeravam em torno de uma igreja barroca e as oliveiras centenárias sussurravam lendas de amores perdidos nas noites de luar. O ar cheirava a terra vermelha e a geada, a ervas secas penduradas nas varandas, e o som das cigarras era um coro incessante que a fazia lembrar porque fugira, à asfixia das tradições, o peso das expectativas que a moldavam como argila úmida. Ana, por outro lado, nunca saíra dali. Aos 26 anos, ela era o coração pulsante das festas populares, a rancheira que liderava as danças nos ranchos folclóricos, com saias rodadas e lenços vermelhos amarrados nos pulsos, girando ao som de concertinas e violas que ecoavam as glórias dos camponeses medievais. Sua família descendia de lavradores que haviam plantado as primeiras vinhas romanas naquelas colinas, e Ana carregava essa herança como uma medalha invisível, orgulhosa, mas solitária. Seu pai, viúvo e dono de uma pequena adega, sonhava em vê-la casada com o filho do ferreiro, um rapaz forte mas de olhos vazios como garrafas velhas. O amor é como o vinho, envelhece bem se for da terra certa, dizia ele, sem saber que o coração de Ana batia por melodias proibidas, por toques que as canções folclóricas nunca ousavam cantar. Aquele primeiro encontro na praça não foi coincidência, mas o destino tecendo sua teia com fios de linho cru. Maria, ainda tremendo da queda, aceitou a mão de Ana e se ergueu, sentindo o calor da palma contra a sua como um ferro em brasa disfarçado de pluma. Obrigada, murmurou ela, limpando a poeira do joelho. Não és daqui, mas pareces. O teu sotaque lisboeta não engana, mas os teus olhos. Esses são alentejanos. Ana sorriu, um sorriso que iluminava as sardas salpicadas em seu nariz como estrelas em céu de verão. Elas conversaram brevemente, sobre a feira da vindima que começaria em 3 dias, sobre as uvas moscatel que amadureciam nas treliças, mas o ar entre elas crepitava com algo mais, uma eletricidade sutil como o prelúdio de uma tempestade de verão. Naquela noite, Maria deitou-se na cama estreita da casa paterna, o colchão de palha rangendo sob seu peso, e sonhou com danças. Não as danças formais de Lisboa, mas rodopios circulares onde mãos se entrelaçavam em círculos de mulheres, saias voando como asas de borboletas. Acordou suando, o coração acelerado, e pela janela aberta viu a lua prateando os telhados de telha vermelha. Do outro lado da rua, na casa de Ana, uma viola solitária tocava uma morna lentejana, e Maria jurou ouvir seu nome no vento. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos para a festa da colheita, o evento que unia o vilarejo em um laço de alegria e melancolia.
Maria, relutante, foi arrastada pelo pai para ajudar na adega, pisar uvas em lagares de pedra, o suco roxo manchando suas pernas como tatuagens efêmeras. Vês? Isto é vida de verdade, não aquelas pinturas modernas que não dizem nada, resmungava o velho Joaquim, suas mãos nudosas guiando as dela no ritmo ancestral. Mas Maria via mais, via as mulheres rindo enquanto cantavam Ai, se eu te pudesse abraçar, via os homens embriagados dançando zarabanda com passos pesados. E via Ana, sempre Ana, no centro de tudo, organizando o rancho com a graça de uma rainha camponesa. Foi no ensaio do rancho que o toque aconteceu de verdade. O sol do meio-dia batia impiedoso na praça, transformando o ar em xarope quente. As mulheres do vilarejo, vestidas de branco com aventais bordados de flores, formavam um círculo, as mãos erguidas em saudação ao céu. Ana, como mestra, circulava entre elas, corrigindo posturas com toques leves nos ombros. Mais leve, Teresa. Como se o vento te carregasse, não como se fosses carregar o fardo do mundo. Seu riso era contagioso e Maria, convidada por insistência da prima, tentava seguir os passos desajeitados, os pés calçados em sapatos de salto fino escorregando na terra batida. Tu precisas de prática, Maria. Deixa-me mostrar. Ana se aproximou por trás, suas mãos envolvendo as de Maria em um gesto que era ao mesmo tempo instrutivo e íntimo. O mundo parou. O toque foi elétrico, dedos calejados contra a pele macia de cidade, um calor que subia pelos braços como vinho jovem correndo pelas vaias. Elas giraram juntas, um passo à esquerda, dois à direita, saia roçando saia, e Maria sentiu o peito de Ana roçar levemente o seu no giro. Os olhos se encontraram novamente, e desta vez não havia aldeões para interromper. Sentes? É como se a terra nos unisse, como nas velhas lendas das moras encantadas que dançavam sob as estrelas para invocar o amor, sussurrou Ana, a respiração quente contra a orelha de Maria. O ar cheirava a alecrim e suor doce, e por um instante, o vilarejo desapareceu, deixando apenas elas duas em um círculo eterno de movimento e desejo contido. Mas o Alentejo não perdoa impulsos. Naquela noite, durante o jantar na casa de Joaquim, um banquete de migas com carne de porco e queijo de serpa, o noivo antigo de Maria, o ferreiro Manuel, apareceu sem convite. Alto e de ombros largos como um carvalho, ele trazia um buquedo de flores silvestres e um sorriso forçado. Ouvi que voltaste, Maria. O destino nos reuniu de novo. Casa-te comigo na próxima vindima e salvaremos as vinhas juntos. O pai assentiu vigorosamente, os olhos brilhando com a perspectiva de alianças familiares. Maria engoliu seco, o gosto amargo de azeitonas na boca. Eu? Preciso de tempo, Manuel. Lisboa mudou-me. Mas ele insistiu e o jantar terminou em silêncios pesados, pontuados pelo tilintar de talheres contra pratos de cerâmica pintada. Ana soube da visita pela manhã seguinte, quando as fofoqueiras da padaria já teciam teias de rumores. A filha do vinhateiro casa-se com o ferreiro. Que bênção para as famílias! Ela sentiu uma pontada no peito, afiada como a lâmina de uma foice. Por que doía tanto? Ana sempre soubera seu lugar, dançar para os outros, amar em silêncio as curvas das colinas ao amanhecer, as mulheres fortes das canções antigas que cantavam de amores não consumados. Mas Maria era diferente, uma chama urbana que iluminava as sombras de sua alma lentejana. Decidida a esquecer, Ana mergulhou nos preparativos da festa, ensaiando até a exaustão, os pés sangrando levemente nos tamancos de madeira. A festa da colheita irrompeu como uma explosão de cor e som. A praça encheu-se de barracas com empadinhas de atum e pastéis de nata caseiros, garrafas de vinho tinto passando de mão em mão como bênçãos líquidas. As concertinas gemiam modinhas tristes e o rancho folclórico tomou o centro, liderado por Ana em um vestido de chita vermelha, o lenço na cabeça como uma coroa de rainha moura. Maria, pressionada pelo pai, juntou-se ao círculo das mulheres, o coração martelando como um tambor de romaria. O toque veio no clímax da dança, o toque das mãos, onde os pares se formavam em giros rápidos, palmas batendo em ritmo com os pés. Ana e Maria foram empurradas uma para a outra pelo fluxo da multidão e suas mãos se encontraram, não por acidente, mas como se o destino as tivesse guiado.
Palmas contra palmas, dedos se entrelaçando por um segundo proibido, e o mundo girou em um vórtice de saias voantes e risos embriagados. Maria sentiu o pulso de Ana acelerado, sincronizado com o seu, e nos olhos dela viu um mar de promessas não ditas. Fica. Ama como as antigas, sem medo. O suor perlava suas testas, misturando-se ao perfume de jasmim que Ana usava nos cabelos, e por um momento, o vilarejo inteiro pareceu dançar só para elas. Mas o idílio foi curto. Manuel, assistindo das sombras com um copo de aguardente na mão, viu o toque. Seus olhos escureceram como nuvens de tormenta e na manhã seguinte, os rumores explodiram como fogos de artifício. A Maria dança com mulheres como homem. Escândalo na vindima. O pai de Maria, furioso, trancou-a em casa, gritando versos de Eça de Queiroz sobre virtudes perdidas. Tu envergonhas-nos. Casa-te já ou saio da tua vida para sempre. Ana, confrontada pelo próprio pai, sentiu o peso da tradição como correntes. Mulheres amam homens aqui, filha. O rancho é para unir famílias, não para pecados. O conflito fervia como caldo no caldeirão. Maria, confinada, escrevia cartas secretas em papéis rasgados de cadernos antigos, deixando-as sob pedras na margem do Guadiana, o rio que serpenteava preguiçoso pelas colinas, testemunha de amores clandestinos desde os tempos dos mouros. Ana, o teu toque acordou em mim as tradições que eu fugira, o amor puro como o vinho sem casca. Mas esta terra nos esmaga. Ana respondia com flores secas e versos de poetas alentejanos, escondidos em cestos de palha, o amor folclórico a circular, Maria. Volta para mim e giraremos juntas contra o vento. A traição veio de onde menos esperavam, da prima de Maria, Isabel, que invejara o brilho de Ana nas danças e via em Manuel um aliado. Num sussurro venenoso na igreja, ela contou ao padre sobre os toques impuros e o sermão dominical ecoou como um trovão. O Alentejo é terra de fé e família. Não de desvios que ofendem Deus e os ancestrais. O vilarejo dividiu-se. Os jovens, influenciados por rádios de Lisboa que tocavam fados modernos de amores livres, murmuravam apoio. Os velhos, agarrados a rosários e missas, cuspiam maldições. O C.A.O. Trau irrompeu na noite das estrelas, uma tradição onde o rancho dançava sob o céu cravejado, acendendo fogueiras para afastar maus espíritos. Ana, desafiando o pai, liderou o grupo até a praça, mas o círculo estava incompleto, Maria ausente, trancada. Com o coração em chamas, Ana interrompeu a dança, subindo num banco de pedra. Irmãs e irmãos do Alentejo. As nossas danças contam histórias de amores esquecidos, as mouras que amavam sem distinção de género, as camponesas que teciam corações em lenços bordados. Por que negamos o que a terra nos ensina? O toque na dança não é pecado, é vida. A multidão ofegou, alguns aplaudindo timidamente, outros gritando herege. Manuel avançou, rosto contorcido, mas Ana não recuou. O amor desafia expectativas, como o vinho que fermenta contra a casca. Na confusão, Maria escapou da casa, correndo pela noite com um chale sobre os ombros. Encontrou Ana no centro da praça, cercada por amigos leais e inimigos furiosos. Seus olhos se cruzaram através da multidão e Maria empurrou o caminho até ela, as mãos se unindo num aperto que era voto e rebelião. Eu escolho isto, Ana. Escolho-te como as tradições antigas que cantam de almas gêmeas, não de casamentos frios. Beijaram-se então, não um beijo de paixão devoradora, mas um selo terno, lábios roçando como folhas de oliveira, sob o aplauso misto de vaias e vivas. O pai de Maria assistia das sombras, o rosto sulcado de lágrimas, mas um brilho de compreensão nascendo nos olhos envelhecidos. Os dias que se seguiram foram de calmaria após a tempestade. O vilarejo, devagar, adaptou-se. O padre, tocado por uma carta anônima de Ana citando santos lésbicos das lendas ibéricas, suavizou seus sermões para falar de amores divinos em todas as formas. Manuel, humilhado mas redimido pelo vinho e pelo tempo, partiu para Évora em busca de seu próprio caminho. Os pais, feridos mas humanos, sentaram-se com as filhas à mesa de azulejos, compartilhando histórias da avós que haviam amado em segredo durante a ditadura, quando até o fado era censurado. Maria e Ana não fugiram para Lisboa.
Em vez disso, plantaram uma vinha nova nas colinas, misturando uvas moscatel com castas selvagens, simbolizando seu amor híbrido, moderno e ancestral. O rancho folclórico evoluiu, agora incluía danças de pares mistos, onde mãos de mulheres se tocavam abertamente, celebrando tradições despertadas. Nas noites de verão, sob o céu estrelado do Alentejo, elas dançavam na varanda da casa que construíram com paredes brancas e janelas de guirlandes, a viola de Ana tecendo melodias que falavam de toques que desafiam o tempo. E assim, num toque na dança folclórica, tradições esquecidas de amor renasceram, provando que o coração alentejano, como o vinho que dele brota, envelhece com graça, doce e indomável.